início da discussão de artigos científicos, nós vamos tratar aqui de um artigo que fala sobre os padrões de contrações de rugas glabelares. É um estudo padrão bastante interessante e que pode mudar algo a respeito das nossas formas de ver a região da glabela. Então, esse trabalho foi feito por Trindade e seus colaboradores no ano de 2010 na revista Surgical and Cosmetic Dermatology. E é um trabalho que traz um conteúdo bastante interessante, como a gente vai discutir aqui. Bom, a atividade muscular na glabela provoca rugas que são perpendiculares à direção de contração dos músculos e hoje são tratadas com toxina botulínica. Isso já é do nosso conhecimento. Variações interpessoais na forma de contração são exibidas durante esse trabalho. Apesar de inúmeros artigos publicados sobre esse tema, não existe realmente na literatura nenhum que aborde essas diferenças dos padrões de contração glabelar. Ou seja, até 2010, eles não tinham sido ainda adequadamente estudados e classificados. Então, com o objetivo de identificar e classificar os padrões de contração glabelar encontrados na população que recebe o tratamento de toxina botulínica, é que essa pesquisa foi feita num número de 30 pacientes que receberam a aplicação de toxina botulínica para a região da glabela. De acordo com a predominância de padrões de comportamento, eles obtiveram 5 padrões identificados, o primeiro em formato de U, o segundo em formato de V, um terceiro padrão com uma contração glabelar em forma de ômega, o quarto padrão foi em setas convergentes e um último padrão em formato de ômega invertido. Essa classificação permitiu identificar, inclusive, quais eram os músculos que estavam envolvidos no processo da contração. Indo de encontro àquela nossa premissa de que as aplicações de toxina botulínica devem ser individualizadas, a gente tem aqui um material muito importante que vai realmente mostrar várias situações que variam de paciente para paciente e apesar da anatomia da musculatura ser muito parecida de um paciente para outro, a forma como o paciente contrai é diferente. Então, por isso, a escolha por esse artigo e por isso a importância desse trabalho para que a gente possa realmente visualizar as individualizações que devem ser feitas durante as nossas aplicações. Bom, todo o trabalho começa com uma introdução e na introdução eles colocam como a primeira área percebida na mímica da face como sendo a região da glabela. Ela constitui anatomicamente o espaço localizado entre as duas sobrancelhas e a sua contração, está aqui um dado que a gente já conversa há bastante tempo. A sua contração está em geral relacionada a sentimentos negativos como preocupação, irritação, raiva, frustração ou cansaço. A maior parte dos artigos considera as rugas glabelares como idênticas na maior parte dos indivíduos, apenas com diferenças relacionadas ao gênero, feminino e masculino, onde se considera aqui uma diferença entre a massa muscular e a espessura da pele. Também se faz a diferenciação com relação à idade, etnia, quantidade de exposição solar, atividade física, porém, nunca se tinha abordado na literatura esses padrões de contração da glabela e por isso a preocupação dos autores. Embora a anatomia, como eles dizem aqui, seja similar na maior parte dos indivíduos, existem diferenças interpessoais relacionadas com a forma e a dinâmica da expressão típica de cada pessoa. Assim, pode-se reconhecer para uma mesma região variações na forma de contração exibidas durante a dinâmica da musculatura da mímica.
Então, os resultados que eles obtiveram, de acordo com o movimento predominante observado nos 30 pacientes avaliados em 60 fotos, 5 padrões de contração glabelar que serão descritos logo adiante, onde 2 mostraram depressão e aproximação simultânea da sobrancelha na região da glabela, mas com intensidades diferentes. Um apenas com aproximação da sobrancelha e um terceiro com aproximação e elevação simultâneas. E o último com predomínio de depressão, ou seja, a glabela foi puxada para baixo no momento da contração. Então, nós vamos ver aqui em cores diferentes a classificação dos padrões encontrados nessa amostra desses autores. O primeiro padrão, na verdade, não foi o mais frequente, foi o segundo mais frequente, foi a contração com o padrão U. Os indivíduos nele incluídos durante a contração exibiram predominância de aproximação da sobrancelha e discreta depressão da glabela, com um movimento resultante formando uma letra U. Ocorre simultaneamente elevação da cauda dos supercílios e no repouso as sobrancelhas apresentam-se arqueadas. Importante observar aqui que os músculos envolvidos neste tipo de padrão de contração são os corrugadores e o prócero, que não são muito fortes. O tratamento seria então feito usando-se aquele padrão clássico de modelo de 5 pontos com as doses padrões que nós estamos já acostumados. Eu vou então lá na figura 1 para vocês visualizarem esse tipo de padrão em forma de U. Olha só, o paciente ele aproxima a sobrancelha com um leve movimento de depressão e a sugestão de aplicação aqui é a aplicação básica, onde a gente aborda o músculo prócero e os corrugadores, tanto na sua cauda, no seu corpo, como na sua cauda, com dosagens menores, mas aquela dosagem, aquela posologia convencional que já é do nosso conhecimento. O segundo tipo de padrão encontrado no trabalho foi o padrão V. Esse sim é o tipo mais frequente, visto em 37% dos casos. Neste tipo de padrão de contração glabelar, observou-se a aproximação da sobrancelha com movimento para baixo, que varia de moderada a severa, da parte medial dos supercílios. Então, aqui a gente já tem a interferência do músculo orbicular do olho em intensidade muito superior à do grupo anterior. Além de maior força muscular dos corrugadores e do prócero, existe também a participação importante da parte medial do músculo orbicular. Então, vocês podem notar que nesse padrão V, a gente já foge um pouquinho das nossas aplicações padrão e a gente já aborda com doses diferentes, inclusive o músculo, a parte medial do músculo orbicular do olho, como vocês vão ver na figura 2. As doses maiores, nesse caso, são concentradas no prócero e nos corrugadores. Na realidade, os músculos abordados aqui ainda são os nossos conhecidos prócero e corrugadores. Vamos ver essa figura 2, então. O padrão de contração em formato de V, no repouso e durante a contração, simbolizando aqui o forte movimento final de aproximação e depressão da glabela e a sugestão de como se deve distribuir as dosagens de toxina botulínica. Então, o prócero é abordado com toxina botulínica para evitar a depressão da glabela. É feita aplicação nos corrugadores e na porção medial do músculo orbicular do olho. Para que esse padrão de aplicação? Primeiro e principal, o prócero para evitar a depressão da glabela, esse movimento aqui para baixo da glabela. O corrugador é aplicado em 2 pontos para poder abordar desde a sua cabeça até a sua cauda, a cauda do músculo que vem se contraindo, aproximando a sobrancelha, formando aqui na testa um formato de V, e é abordado ainda aqui bem no
na ponta na cabeça da sobrancelha, um ponto de aplicação também para inibir a aproximação dessas sobrancelhas, limitando aqui a formação dessas rugas verticais na região da glabela. Esse então seria o padrão de contração em formato de V. O terceiro padrão é o padrão ômega, que correspondeu a 10% dos pacientes. Vejam que depois a gente tem um padrão de ômega invertido. Nesse grupo, a predominância dos movimentos foi de aproximação e elevação da glabela, formando como que uma letra grega ômega. Então, olha que interessante, aqui, em vez de depressão da glabela, o padrão de contração já eleva a região da glabela. Simultaneamente, ocorre depressão lateral dos supercílios. Os músculos que estão dominantes são os corrugadores, a porção medial dos orbiculares e o músculo frontal faz parte com pouca ou nenhuma contração do músculo prócero. Como o movimento é de elevação da glabela, não se faz tão necessária a aplicação no prócero. E quando a gente pode evitar a aplicação no prócero, a gente evita. Por quê? Porque o prócero ele causa aquele peso sobre a pálpebra superior. Então, nesse tipo de contração em forma de ômega, não é necessário colocar toda a posologia na musculatura do prócero. A melhor abordagem para esses casos consiste em injetar a toxina botulínica nos corrugadores, orbicular das pálpebras e na parte medial do músculo frontal, com doses maiores em corrugadores e menores nos pontos do frontal e dos orbiculares. O prócero dispensa tratamento ou recebe apenas uma dose mínima. Então, olha que interessante este padrão aqui. O padrão em formato de ômega. Quando o paciente contrai, a glabela sobe ao invés de descer. Então, pouca participação eu tenho aqui do músculo prócero. Tanto que os autores sugerem a aplicação nos corrugadores, na parte medial do músculo orbicular do olho e no frontal, para inibir essa superiorização aqui da glabela durante os movimentos de contração. Então, a sugestão da distribuição e das dosagens da toxina é essa aqui que está descrita na figura B e nessa foto aqui que vocês estão vendo o formato de ômega, onde eu tenho uma aproximação da sobrancelha com levantamento da região da glabela. Deste tipo de padrão, a gente vai, então, para o padrão setas convergentes, que foi o quarto padrão encontrado nessa pesquisa. Neste padrão, não tenho nem elevação nem depressão da região da glabela. É como se eu tivesse praticamente um movimento de aproximação das sobrancelhas com pouca ou nenhuma elevação ou depressão medial ou lateral. O movimento final resultante é de aproximação horizontal. Parece que existe nesse grupo um equilíbrio de forças entre o prócero e o frontal. Ou seja, a linha de raciocínio aqui é o prócero, ele puxa a região da glabela para baixo, que é o que o autor chama de movimento de depressão. E o frontal, ele puxa essa glabela superiormente. Então, quando vocês estiverem frente a contrações que elevam a glabela, vocês têm que abordar mais o músculo frontal do que o músculo prócero. Quando a glabela se deprime durante a contração, a gente aborda mais o músculo prócero do que o músculo frontal. Eu não estou falando aqui da aplicação do frontal, tá? A aplicação do frontal permanece a mesma. A gente está falando do trabalho isolado na região da glabela. E quando a aplicação no frontal envolve o resultado da região da glabela, que isso fique bem claro, tá? Nos movimentos de aproximação da sobrancelha, quem participa mais ativamente são os corrugadores, o depressor da sobrancelha e o músculo orbicular do olho.
Então, dependendo do padrão que vocês encontram, vocês têm que entender se a necessidade é mais inibir a ascensão ou depressão da glabela ou se a necessidade maior é de inibir a força de aproximação entre as sobrancelhas. Tá? Então, essas setas convergentes foram encontradas em 20% dos casos. Os músculos envolvidos são os corrugadores e a parte medial dos orbiculares. O esquema de aplicação, ele é mais horizontal, então, do que propriamente vertical. Ele envolve mais corrugadores e parte medial dos orbiculares do que propriamente os músculos frontal e próceros. Vamos ver, então, na figura 4, como que é esse padrão de contração. Então, tá aqui. Olha, o padrão horizontal eu não tenho nem elevação nem depressão da região da glabela e a sugestão de aplicação ela é mais horizontalizada. Nesses casos, eu até posso deixar de lançar a mão da aplicação de toxina no músculo prócero. E eu faço uma aplicação mais horizontalizada, buscando ou focando realmente inibir o movimento de aproximação da sobrancelha. Por isso que vocês estão visualizando aqui uma dosagem maior nos músculos horizontais da glabela do que propriamente nos músculos inferiores e superiores que correspondem ao prócero e à parte do frontal. Então, esse seria o quarto padrão de contração, que corresponde às setas horizontais. E a gente vai para o último padrão de contração, que seria o ômega invertido. O padrão de ômega invertido é o menos frequente. Ele foi encontrado em apenas 6% dos indivíduos. O movimento predominante é o de abaixamento, depressão da região da glabela, mais do que aproximação. Lembrando dessa maneira uma letra ômega invertida. Então, os músculos, quais são os músculos envolvidos na depressão da glabela? O prócero, depressor do supercílio e a parte interna dos orbiculares da pálpebra. E talvez até a inclusão do músculo nasal, apesar desse músculo não configurar um músculo participativo da musculatura glabelar. Tá? Neste grupo, existe menor participação dos corrugadores, porque o movimento é mais de ascensão e depressão da glabela e não tanto de aproximação da sobrancelha. O tratamento mais adequado é feito com doses maiores nos músculos próceros e nos depressores do supercílio e doses menores na parte interna do orbicular das pálpebras e no músculo nasal. Dose mínima ou até pode-se deixar de aplicar toxina nos corrugadores. Veja que interessante o resultado dessa pesquisa, que muda realmente nossa visão a respeito da individualização dos casos, aonde a gente diminui a dose no corrugador. Por quê? Porque o movimento de aproximação da sobrancelha ele não é tão aparente como é nos outros tipos de contração. Então, olha, eu tenho aqui uma contração em formato de ômega invertido, aonde o movimento mais significativo é de depressão da glabela, tá? Eu tenho aqui uma sugestão de aplicação que inclui os músculos nasal, prócero, parte interna do orbicular do olho e muito de leve aqui o corrugador do supercílio. Joia? Então, este trabalho, ele traz aí a diferenciação, a individualização de 5 padrões de contração glabelar que realmente devem ser levados em consideração quando nós formos fazer as aplicações nos nossos pacientes. Esse PDF está disponibilizado para que vocês leiam na íntegra esse trabalho, mas de modo geral foi sublinhado aqui e nós abordamos aqui a parte mais significativa do conteúdo dessa pesquisa. Como conclusão, a obtenção de resultados satisfatórios, naturais e individualizados no tratamento da glabela com toxina botulínica, como já é o nosso intuito, exige
a compreensão de que, embora a anatomia dos indivíduos seja realmente muito semelhante, a maneira como as pessoas usam a musculatura é variável. A classificação dessas rugas glabelares facilita a identificação do padrão de contração dominante e assim vocês podem realizar essas individualizações de casos, dos seus casos e poupar ou evitar os músculos que são menos requisitados no padrão de contração do paciente de vocês. Tá aqui as referências bibliográficas dessa pesquisa, que vai ficar disponível para que vocês possam fazer consulta a qualquer momento.